Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ezequiel, capítulo 1. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo. E no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente. Do lado direito, era de leão. Do lado esquerdo, era de boi. E atrás, a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções. E por isso o grupo ia aonde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá, como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas.
Dentro de cada roda havia outra roda, atravessada. E assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de óleos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam aonde queriam, e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva, feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro que estava ao seu lado e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre as cabeças deles. Acima da cobertura curva, havia uma coisa parecida com um trono, feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava e com o mesmo clarão de fogo. E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória do Senhor. Salmo 148. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais mansos e selvagens. Louvem o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia!